Isaías 64, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós exaltamos e glorificamos a Ti, porque verdadeiramente o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. E aqui, Senhor, se encontramos na Tua casa, na Tua presença, Te adorando, Te exaltando, bendizendo a Ti, que és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que o Senhor neste momento venha abençoar cada um dos Teus filhos que estão aqui adorando o Teu nome. Abençoa os irmãos que estão também acompanhando a live. Que o Senhor nesse momento venha abençoar essas vidas, falando aos corações. Eu Te peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Jesus. É isso aí. Meus amados irmãos, esse texto aqui de Isaías, eu gosto muito dele, porque ele mostra para nós, seres humanos, que muitas das vezes gostamos de se justificar, né? A gente gosta muito de se justificar, nós seres humanos, os homens. E esse texto aqui ele mostra que não adianta a gente se justificar, né? O próprio Isaías aqui, ele mostrou o que é que a gente tem que fazer, o que é que a nossa melhor obra, ela é comparada. A nossa melhor obra, ela é comparada a um pano de trapo, a um trapo de imundícia. Diz aqui o texto aqui do livro de Isaías, no capítulo 64, versículo 6, o texto que a gente leu, né? Então a melhor obra, aquela coisa que você mais fez de melhor na sua vida, de bom, ela é comparada a um pano de trapo, a um trapo de imundícia. Então, é por isso que diante de Deus, se Jesus não nos justificar, nós, com nossas palavras, mesmo que sejam as palavras assim bonitas, né? Porque Deus, ele é diferente, né? A gente, às vezes, as pessoas elas conseguem enganar as outras pessoas, mas Deus ninguém vai enganar com palavra bonitinha, com palavra doce, não, ninguém engana não, né? Agora é claro que Deus, ele merece palavras boas, palavras abençoadas, mas isso não justifica você não vai ser justificado diante de Deus pelas suas palavras boas ou bonitas que você diz para Deus, não. Você se justifica diante de Deus com o arrependimento, é o que está dentro do seu coração. Se o seu coração ainda habita o pecado, não tem jeito, não adianta palavra bonita, não adianta, só vai piorar a situação, porque é o que acontece. Quando a gente erra e vai se justificar com palavras, piora. A nossa situação fica pior, sabia? A pessoa diz, pastor, às vezes os irmãos querem se justificar para mim. Pastor, olha e tal, assim, fica pior, sabia? Se você se justificar, tentar se justificar com palavras. A melhor coisa que tem é, você errou, então a pessoa diz assim, eu errei, pronto, acabou. Estou errado, eu fui o errado. É como, isso eu aprendi numa oração que a gente realizava lá na igreja, na igreja de Cristo em Apodi, lá na central, na sede lá de Apodi, a gente tinha uma oração de madrugada, de 5 horas da manhã, se levantava-se um grupo de jovens e de irmãos e de pessoas que trabalhavam e não tinha tempo de orar, tem uma oração também de 9 horas, mas eles estavam trabalhando, não tinha como ir para a oração de 9 horas, aí eles iam para a oração de madrugada, de 5 horas da manhã, porque eles aproveitavam aquele tempo de 5 horas, que era o horário que eles podiam ir. E aí a gente realizava esse trabalho de oração. Foi um período onde Deus me renovou muito, Deus me chamou para ser pastor nessa oração, de 5 horas da manhã. Foi quando eu comecei a ser pastor, comecei o meu ministério pastoral. Eu era um crente, louvava na igreja, né? Pregava aqui e acolá, na igreja não tinha assim ministério pastoral, e Deus me chamou nessa oração de 5 horas da manhã.
Deus me deu o ministério pastoral. Nessa oração, eu estava orando e Deus usou alguém, chegou para mim e disse: olha, Deus vai usar você, você vai ser pastor em outras cidades, em outros lugares, você vai ser de Deus e você vai pertencer a Deus. É um chamado que Deus tem na sua vida, ok? Então Deus confirmou meu ministério nesse trabalho de oração, de madrugada. Aí uma vez o irmão ficou encarregado com a chave de abrir a igreja, né? Aí a gente chegou, ficou lá na calçada da igreja, esperando a igreja abrir. Aí o irmão, quando chegou lá, dormiu, né? Ele dormiu, passou do horário. Aí quando chegou, saiu apressado de casa e esqueceu a chave. Aí quando chegou já era 5h45 da manhã. Geralmente a gente abria a igreja de 4h45. Aí ele chegou de 5h45, uma hora depois. E sem a chave, ainda chegou sem a chave, né? Aí quando ele olhou assim nos bolsos, assim, ai meu Jesus, esqueci a chave. Não, aqui o errado sou eu. Ele foi logo dizendo, aqui não, ele não foi se justificar, né? Ele disse: olha, eu errei, foi um erro, era para me ter tomado cuidado, né? E ele simplesmente disse que estava errado, e pronto, e a gente terminou, fizemos uma oração lá na frente da igreja, e fomos para casa, e pronto, e ficou numa boa, né? A gente está certo, meu irmão, a gente entende que pode acontecer falhas, mas se o irmão quisesse talvez ali, trazer alguma justificativa, né? Talvez o pessoal ali do grupo de oração, talvez tivesse até, dissesse: mas rapaz, esse irmão é errado, ainda quer dar uma de certo, né? Ainda quer se justificar. Então as nossas palavras, quando a gente tenta se justificar, quando a gente erra, né? Quando a gente vai se justificar com a palavra, piora. Então é melhor reconhecer o erro. É como Isaías estava fazendo aqui, ele estava reconhecendo o seu erro. Ele disse: olha, eu sou pecador, nós somos pecadores, a nossa melhor obra, ela é comparada com um trapo de imundícia. Ele diz aqui que todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades é como um vento que nos arrebata. Pronto, ele estava dizendo aqui que era pecador e que precisava do perdão de Deus. E isso aqui trouxe a justificativa. Aí Deus justificou Isaías. Por quê? Porque ele reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado. A maior dificuldade, meus amados irmãos, das pessoas receber a salvação, sabe o que é? Sabe por que é que a maioria das pessoas não ganha a salvação? Sabe por que é? Porque elas não reconhecem os seus erros, elas não reconhecem o seu pecado, elas acham que o pecado é normal, e não é. Não, eu vou pecar, porque também todo mundo peca, todo mundo faz isso aqui, aí eu vou fazer também. Eu já até falei sobre esse negócio, numa oração, eu disse que a pessoa faz porque os outros estão fazendo, né? Quer dizer que se uma pessoa beber veneno, se tudo em beber veneno, nós vamos beber veneno também, porque todo mundo está fazendo. Imagina aí, se a gente for agir para fazer as coisas porque os outros estão fazendo. Aí se os camaradas disserem assim: agora vamos todo mundo beber veneno, aí tem que beber, porque você não vai de acordo com o que os outros fazem, né? Não é assim não, a gente não faz, não age, não é porque os outros fazem não, a gente tem que fazer o que é certo, e o que é certo é o que Isaías fez aqui, reconheceu o seu pecado, pediu perdão a Deus, e disse que a melhor coisa que ele fizesse, a melhor palavra que ele fizesse, não ia justificar ele, o que ia justificar era o que ele fez aqui, ele estava arrependido e reconhecendo que era um pecador e que precisava da presença de Deus. Isaías era desse jeito aqui, né? Você vê que ele teve uma visão celestial, né? E ele quase que morria nessa visão celestial, né? Se você for ler o livro de Isaías, se eu não me engano é no capítulo 5, né? Capítulo 6, né? É no capítulo 6, você vai ver que ele teve uma visão do céu, né? Ele teve uma visão celestial. Deus proporcionou a Isaías essa oportunidade de ter uma visão celestial. Lá
no capítulo 6 mesmo, né? E ele viu lá os anjos voando, os serafins, e aquela festa toda lá no céu, aquela presença de Deus, aquele poder, aquela unção, aquela glória. Aí Isaías disse: ai meu Deus, eu estou morrendo porque eu sou pecador e eu estou vendo aqui o céu. Aí ele disse: sai de mim que estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então Isaías, ele teve a visão celestial e ele disse: eu vou morrer porque eu sou pecador e estou vendo o céu, porque é a santidade de Deus. Aí a Bíblia diz que voou um anjo lá do céu, voou um anjo, pegou uma brasa do altar de Deus, pegou uma brasa lá do altar e trouxe até os lábios de Isaías e tocou nos lábios de Isaías e purificou os lábios de Isaías. Aleluia! É por isso que ele está aqui, ó, no capítulo 64 e versículo 6, ele não está aqui conversando besteira, ele está dizendo a verdade. Ele está dizendo aqui: a melhor obra que a gente fizer, a gente vai ser comparado a um pano de trapo. Assim, a gente tem que se arrepender. Você vê que a conversa de Isaías daí para frente foi uma conversa aprumada. Por quê? Porque ele teve os seus lábios purificados. Ali, ó, toda exaltação do homem, quando ele teve a visão celestial, meu irmão, pronto, ali toda exaltação do homem caiu por terra, porque ele viu como os homens, ele viu a santidade de Deus, ele viu como era o céu, a santidade do céu, a glória do céu. Aí quando ele olhou para a terra, viu o pecado, viu tudo desmantelado, tudo desajustado, as pessoas todas desajustadas no pecado. Então ele disse: nós vamos perecer, todo mundo morrer. Aí foi que ele pega, aí ele recebe essa purificação, né, dos lábios. Aí a conversa dele ficou aprumada e foi um grande profeta de Deus aqui, que profetizou, inclusive muita coisa aqui sobre Jesus que aconteceu foi profetizado por Isaías. Ele viu até Jesus sendo crucificado. E essa visão que ele teve aqui, a visão que ele teve aqui nesse livro de Isaías, ele é conhecido também, Isaías, ele é conhecido como um profeta messiânico. Por que ele é um profeta messiânico? Porque ele profetizou a vinda do Messias, que era Jesus. Então ele é um profeta messiânico, porque ele teve visão do Messias, o Messias que tanto os judeus aguardavam, e Isaías foi um desses profetas messiânicos. Sobre as profecias dele, a maioria deles aqui é sobre Jesus. O livro de Isaías é um evangelho. Você pode usar num culto evangelístico, pode usar o livro de Isaías para falar para um descrente, para um crente, para qualquer pessoa que você quiser ganhar uma alma para Jesus, pode pregar no livro de Isaías, que ele é quase um evangelho. É claro que não é um evangelho, é um livro profético, mas está falando sobre Jesus. Muita coisa aqui que Isaías profetizou é sobre Jesus. Eu usei já muito o livro de Isaías para pregar no meio da rua, para ganhar alma para Jesus, e já ganhei muita alma para Jesus, pregando no livro de Isaías, sabia? Porque o livro de Isaías, ele é um livro profético, um livro messiânico, e está falando de Jesus, porque ele teve os seus lábios, purificados. Então, meu irmão, quando a gente tenta se justificar com palavras, né, então a situação vai ficando pior, fica pior, né? Fica pior a nossa situação. Então é melhor a gente reconhecer mesmo: eu errei, né? Fica mais bonito, sabia? É mais bonito do que a gente tentar remendar uma história, inventar uma história, e aí vai piorar, vai ficar pior a situação, né? Então Isaías, aqui o que foi que ele fez? Ele confessou logo aqui o seu pecado, né? Confessou logo o seu pecado. A melhor obra dele era comparada com um pano de trapo, que é o que a Bíblia diz aqui, né? Que a nossa melhor obra é comparada com um trapo de imundícia. Mas existe uma justificação,
Existe uma maneira do ser humano alcançar a justificação. Não é com as suas palavras, não. É através da fé em Cristo Jesus. Aleluia! Você já viu aquela palavra que diz que a fé move montanhas? Essas montanhas, elas é também um problema chamado pecado, que às vezes a pessoa está com uma montanha de pecado nas costas, aquele peso ali, ó, terrível, e a pessoa fica tentando se justificar com palavras, tentando se justificar, tentando ganhar a salvação pelas obras, tentando fazer alguma coisa para ganhar a salvação. Só tem um jeito, meu filho, se você colocar a sua fé em Cristo Jesus. Olha, Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus falou isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, do versículo 29 em diante. Eu disse aí os versículos aí que fala disso. Existe um jeito de se justificar, é colocando a fé em Cristo Jesus, como está em Romanos, no capítulo 5 e versículo 1, que diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! É por meio de quem? A justificação, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Ele sabia o que estava dizendo. E aí o apóstolo Paulo, ele chegou para mim e disse: olha, você chega diante de Deus lá na igreja, diz umas palavras bonitas para Deus lá no culto, e aí você vai ser justificado. Foi assim que Paulo disse? Hein? Você chega lá no culto, aí conta um testemunho bem bonito, né? Você se justifica, né? De todos os seus erros lá, você diz, tudo que você fez foi sem querer querendo, é igual a Chaves, né? Foi sem querer querendo. Você diz lá, foi sem querer querendo. Aí você vai chegando, você se justifica lá para todo mundo. Aí você vai ter o perdão dos seus pecados. Não foi assim não que Paulo disse, não. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O negócio é confessar os pecados mesmo, é chegar diante de Deus e confessar os seus pecados. É porque as pessoas não querem confessar os pecados, elas querem dizer que são bonzinhas. Aí a Bíblia diz aqui que não tem nenhum bom, nenhum sequer. Você vê Isaías, que era um profeta messiânico, um cara que viu o céu, que viu a glória de Deus, que viu os anjos voando lá no céu, que teve revelação de coisa que ia acontecer milhares de anos, que era a vinda de Jesus aqui na terra. E ele olhava, quando ele olhava para si mesmo, ele se via como se fosse assim, uma pessoa que era, como ele diz aqui, todos nós somos como o imundo. Olha como era que ele dizia aqui, como era que ele se achava. Ele não se achava santo não, ele se achava imundo. Está vendo aí? E era um camarada que vivia em santidade, mas mesmo assim ele se achava um imundo. Irmãos, é assim que funciona a coisa. Não é porque eu estou pregando aqui, não vou falar com ninguém, né? Não vou falar com ninguém, porque eu sou mais santo que todo mundo. Não, meu filho, você pode olhar que eu falo aqui com todo mundo, né? Não é porque eu queira assim também aparecer, também o pastor fala com todo mundo, não, é porque o pastor é assim, vida de pastor é o seguinte: se eu entrar aqui na igreja e não falar com ninguém, eu estou errado, né? Agora, se eu chegar aqui e falar com todo mundo, eu vou estar errado do mesmo jeito. É por isso que não adianta a gente se justificar. Eu vou estar errado do mesmo jeito, que o pessoal vai dizer que eu estou querendo aparecer, vai dizer: rapaz, é candidato, está falando com todo mundo, né? O irmão até já falou comigo: rapaz, você parece que é candidato, fala com todo mundo, né? Então, por isso que não adianta, de todo jeito o pastor vai estar errado. Se eu chegar aqui e falar com todo mundo, eu estou errado. O pessoal vai dizer que eu sou candidato, né? E se eu não falar, o pessoal vai dizer que eu sou besta, que eu sou orgulhoso, que não falo com o povo.
Então, meu filho, é como a gente tem que se reconhecer aqui, como Isaías diz, nós somos como um imundo, mas graças a Deus que Jesus Cristo nos purifica, nos justifica, não pela nossa bondade, mas pela misericórdia e compaixão de Deus, aleluia, é pela misericórdia e compaixão de Deus. Nós estamos aqui não é porque nós somos melhores do que ninguém, não, é porque Deus, com a sua misericórdia, com a sua compaixão, nos alcançou, e nós estamos aqui em gratidão a Ele, aleluia. Nós estamos aqui proclamando essa mensagem, anunciando essa mensagem em gratidão a Deus, para que essa mensagem também alcance outras pessoas, porque essa mensagem nos alcançou, e nós estamos aqui em gratidão a Jesus, agradecendo a Ele pela sua bondade, pela sua misericórdia, aleluia, Jesus, glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, que possamos estar diante de Deus, prontos a servir, prontos a adorar, e saber que quem nos justifica é Deus, não são as nossas palavras, mas quem nos justifica é Deus, é Jesus, é a morte de Cristo na cruz, é quem nos justifica. Se não fosse aquela morte de Jesus na cruz, nós é quem iríamos perecer eternamente. Mas graças a Deus que Deus olhou para a humanidade e enviou Jesus para nos salvar. Amém, irmãos?